eu comecei a me maquiar de fato, eu tinha muitas dúvidas em relação aos pincéis de maquiagem. Porque a gente tem aí um leque de opções de pincéis, eu ficava com uma dúvida gigantesca e eu nunca achei um vídeo que sanasse as minhas dúvidas de fato. Eu perguntava principalmente o que era melhor, a esponjinha ou o pincel? Para que serve cada pincel? E é por isso que hoje eu quero te contar, com base na minha experiência, tudo sobre os pincéis de maquiagem. Oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. De início, a maior dúvida que eu tinha, e eu acredito que não é só eu que tinha essa dúvida, eu acho que outras pessoas também devem ter, era qual que é melhor, a esponjinha ou o pincel de base? Tem diferença entre os dois? E essa pergunta eu vou te dizer que depende. Por que depende? A esponjinha, ela é de fato muito boa, ela é muito mais prática, mas ela só tem um bom desempenho se você molhar ela. Essa esponjinha que eu tenho aqui é da linha do Rick Mori, da Xiglan, e ela já tá molhada, por isso que ela tá bem grande. De fato, a esponjinha, ela deixa um acabamento bonito. E talvez você esteja se perguntando por que depende entre usar a esponjinha e o pincel de base. No meu caso, eu moro numa região muito úmida. Então, assim, enquanto tá calor, a esponjinha talvez seja uma boa opção de fato. Mas ela é um produto que exige uma higienização sempre, porque é um produto que vai direto na sua pele. Então, se isso aqui não estiver bem higienizado, vai te dar espinha. Então, assim, ela é funcional só em época de calor, porque quando está frio e tá mais úmido aqui, ela vai mofar. E aí ela vai perder a utilidade dela. Já com o pincel, eu não encontro esse problema. Eu consigo usar ele no calor, no frio, em tempo úmido, em tempo seco. É indiferente. A higienização dele é muito mais fácil do que a esponjinha. Praticamente eu lavo e no dia seguinte já tá seco, pronto para uso e tá tudo certo. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes usar o pincel do que usar a esponjinha. Já faz muito tempo que eu não uso esponjinha para aplicar a minha base, inclusive. Justamente por conta do problema com o mofo. Aqui onde eu moro é tão úmido que a roupa, ela mofa dentro do guarda-roupa. E fica aquele cheiro, sabe, horrível de roupa mofada e roupa guardada. É exatamente por isso que eu aboli o guarda-roupa da minha vida. Eu uso arara, nunca mais eu tive esse problema, nem com mofo, nem com aquele cheiro insuportável de roupa guardada. Mas enfim, tendo essa experiência de várias esponjinhas minhas terem mofado, eu prefiro usar o pincel. E o pincel, ele deixa um acabamento tão bonito, ou até mais bonito, que a esponjinha, inclusive. Agora vamos para os pincéis. Esse pincel que eu já estava mostrando aqui no início, ele é o clássico, né? O pincel Kabuki, tá vendo que ele é bem achatadinho e ele é bem firme. E ele, sinceramente, é o meu favorito. Ele eu aplico sempre assim, né? Em pequenas batidinhas, arrastando o mínimo possível. A base não fica marcada, fica um acabamento bonito. Inclusive, ó, eu tô usando maquiagem bem pouquinho, porque hoje tá muito quente, mas estou usando. E eu sempre uso ele, tá? Ele tá até um pouquinho sujinho, porque eu já usei ele hoje. Mas esse aqui é o meu pincel favorito. Ainda nos pincéis de base, a gente tem o famoso língua de gato. Esse pincel chegou a viralizar, né, um certo tempo aqui na internet. E o língua de gato, se você ver, ele tem um formatinho de uma língua mesmo. Ele é muito bom, prático também. E ele tem esse formato que ele é bem anatômico, então ele pega aqui os cantinhos bem bonitinho, eu gosto dele também. Você também pode encontrar o pincel língua de gato em formatos menores. E para que eu vou usar o formato menor? Aí eu vou te dizer que depende do que você quer fazer. Eu gosto de usar esse língua de gato para fazer o acabamento aqui no cantinho do meu olho, depois que eu já passei a sombra. Então eu venho com a base ou com corretivo e já faço o acabamento. Ele também é muito bom para você aplicar aqui, ó, na pálpebra, quando você quer fazer algum detalhe, sabe? Você passa o corretivo aqui e passa uma outra sombra, ou de repente um glitter. Enfim, o pincel língua de gato menorzinho é justamente para esses detalhes, o que é muito bom. Próximo a gente tem esse aqui. Ele é muito parecido com esse, mas se você olhar com atenção, eles são totalmente diferentes. Enquanto esse aqui é um achatado bem mais firme, esse aqui é mais fofinho, tá vendo? A diferença é que ele tem um acabamento um pouco diferente desse. Esse aqui, na minha opinião, ele traz um acabamento mais levinho, mais fluido. Ele é muito gostosinho de passar a base também, tá? Justamente por ele ser mais fofinho. Então ele traz esse acabamento um pouquinho mais natural, sabe? E ainda não acabou, tá? A gente também tem esses dois pincéis aqui, que são pincéis mais para corretivo. Eles são um pouco menores, tá vendo? Esse aqui, ele é mais achatadinho, um pouquinho mais firme. E esse aqui é mais fofinho. Eu gosto muito de usar esse aqui,
principalmente para passar aqui. Próximo a gente tem esses pincéis. Tá vendo que ele é chanfrado? Ó, tanto esse aqui é um pouquinho mais fofo até, e esse aqui, eles são chanfrados, tá vendo? Assim na diagonal. Esse tipo de pincel é ideal para você passar contorno ou mesmo um blush. Eu não gosto de passar blush com esse tipo de pincel, então eu só deixo para passar contorno ou bronzer. Pra dizer a verdade, eu gosto de passar blush com esse tipo de pincel aqui. Tá vendo que ele é um pincel um pouquinho mais firminho. Tá vendo? Esse aqui é mais firme e ele é menorzinho. Então, me garante uma precisão melhor pra passar blush. Então, eu pessoalmente gosto de passar blush com esse tipo de pincel, principalmente blush cremoso, tá? E não, mesmo o pincel sendo um pouquinho pequeno, não fica marcado, não fica estranho, é só você ir construindo camada, sabe? Você vai aos poucos intensificando o seu blush, e aí quando o blush é cremoso, eu gosto de vir com o pincel que eu já usei a minha base e dou um acabamento aqui bem de leve, ele já tá sujo de base mesmo, aqui, pra ficar uma coisa só, sabe? Daí não fica aquele blush marcado. Se você gosta, tudo bem. Eu não gosto, então eu faço isso. Próximo, a gente tem esses pincéis aqui pra passar pó. Tá vendo que eles são bem maiores e bem mais fofos? Tem gente que gosta de passar blush também com esse tipo de pincel, né? Mas daí vai do gosto pessoal de cada um. E normalmente pro pó, eu venho com esse tipo de esponjinha aqui. Aplico o pó aqui, embaixo dos olhos, aqui e um pouquinho aqui na testa. Depois eu venho com um pincel e só espalho tudo e acabou. Outro pincel que a gente tem também é esse daqui, tá vendo que ele tem essa parte aqui e essa parte aqui. Obviamente esse é um pincel para sobrancelha, eu acho que ele é bem conhecido e bem autoexplicativo. Ele tem essa pontinha chanfrada aqui, tá vendo? Depois você vem, dá uma esfumadinha, depois você aplica o gelzinho e acabou. Tá tudo certo. E agora a gente tem os temidos pincéis para sombra. Tem um monte de pincel e a gente sempre fica meio perdida, né? Ai, pra que eu vou usar esse aqui? Esse aqui é muito grande e não serve pro olho. Eu gosto de usar esse pincel aqui para passar iluminador. Eu acho que o acabamento fica muito melhor com esse pincel aqui do que com aquele outro, que é um lequezinho, sabe? Também confesso que às vezes eu aplico o iluminador com o dedo mesmo, tá? Então tá, vamos começar pelos pincéis de sombra. Tá vendo esses pincéis aqui, ó, que são meio achatadinhos? Eu gosto de utilizar esse pincel pra esfumar aqui no cantinho, assim, ó, pra fazer esse tipo de movimento aqui. Porque eu gosto do tipo de acabamento que ele dá, entendeu? Então, assim, a sombra fica bem intensificada, esfuma legal aqui, ó. E aí eu uso pra esfumar aqui no canto, principalmente. Ele também é muito bom pra depositar a sombra, sabe? Porque ele tem esse formatinho. Em alguns kits, você também vai encontrar esse tipo de pincel aqui. Esse tipo de pincel aqui, ele é mais pra fazer detalhes, né? Eu vejo que quem gosta de fazer maquiagem artística, geralmente usa esse pincel pra, né, fazer aqueles detalhes bem bonitos nos olhos e tudo mais. Esses, assim, ó, achatadinho, mais fininho e bem mais firme, eles são muito bons pra fazer delineado. Inclusive, delineado é algo que eu tenho bastante dificuldade, principalmente porque eu sou míope, completamente míope, tá? E fazer delineado com esse tipo de pincel, pra mim foi bem mais fácil. E agora a gente chegou nos meus favoritos, esses pincéis plumadinhos. Plumadinhos porque tá vendo que na ponta ele faz assim, ó? Ele é plumado, tá vendo? Isso aqui é pincel para esfumar. Então, assim, você não precisa ir lá pegar a sombra com esse pincel e coisar. Você já pega a sombra que tá aqui depositada no seu olho e esfuma bem devagar. Uma dica boa que eu te dou é pegar aqui, ó, no final do pincel para você ter controle com a sua mão, para ir bem de leve e esfumar assim, ó, bem devagarzinho, sem pressa, e você vai ter um acabamento bem bonitinho. Tem vários tipos de pincéis plumadinhos, né? Tem esse aqui que é um pouco maior, esse aqui que é um pouco menor, então te garante um pouco mais de precisão. Por exemplo, você tá fazendo um tipo de maquiagem que você quer esfumar só aqui, ó. Então esse pincel, ele vai te garantir mais precisão de esfumar só o local onde você quer. Ai, quase que eu me esqueci, a gente também tem esse pincel em formato de lápis. Algumas pessoas gostam de usar esse tipo de pincel para aplicar o iluminador aqui, sabe, nesse cantinho interno dos olhos. Outras eu já vi gostando de esfumar aqui o côncavo com ele, porque ele é bem mais preciso, tá vendo que ele tem esse formatinho de lápis? Sobre marcas de pincel e kits de pincel. Se você for o tipo de pessoa que gosta de uma maquiagem mais básica, por exemplo, você vai passar só uma base, um corretivo, o blush, o contorno, o bronzer e um pouquinho de iluminador, provavelmente os kits não vão ser um custo-benefício para você, porque vai vir alguns pincéis a mais que você não vai utilizar. Então talvez seja mais viável para você comprar
o pincel separado mesmo, sabe? Apesar de eu não estar com uma maquiagem colorida hoje, eu gosto de fazer maquiagem mais colorida. Que se você for algum inscrito do meu canal de terror, você já viu as maquiagens que eu tô lá, né? Rosa, azul, verde, enfim, é por isso que eu tenho um montão de pincel. Mas se você gosta de maquiagem básica, eu acredito que um kit não vai ser custo-benefício para você. Talvez seja melhor mesmo você comprar um pincel de cada vez. Agora, se você, assim como eu, vai explorar aí a jornada do mundo das sombras, né, vai fazer sombras coloridas ou monocromáticas, enfim, vai explorar aí a maquiagem, como você sempre quis. O melhor kit que eu já tive na minha vida foi o kit da Macrylan, porque ele vem tudo o que você precisa. Tem o pincel de sobrancelha, tem os pincéis plumados, o pincel para base, o pincel para contorno e o pincel para pó. Então esse kit é o que eu realmente recomendo, tá? Eu adoro os pincéis da Macrylan. É uma marca que eu pessoalmente gosto muito. Eles também não se desfazem quando eu lavo, sabe? É muito ruim você comprar um pincel e aí ele se desfazer inteiro quando você lava, não aguenta uma lavagem. Esses pincéis aqui, eles são bem resistentes, eles são muito bons. Eles têm uma cerda assim muito boa. É bem macio, sabe? Não incomoda a pele. Então fica aqui a minha recomendação pessoal. Macrylan é uma marca excelente e se eu não me engano, ela tá há bastante tempo no mercado, inclusive. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Comenta aí embaixo se eu acabei esquecendo de algum tipo de pincel, se você ficou com alguma dúvida. Muito obrigada por ter assistido até o final. Eu quero dizer pra vocês que é realmente um sonho estar gravando vídeos de maquiagem, porque é uma coisa que eu sempre quis também. E eu finalmente criei coragem pra iniciar o que eu tanto queria. Muito obrigada e eu vou ficando por aqui. Te vejo na semana que vem. Até a próxima.